Então, pessoal, continuando aqui a refutação que eu preparei para vocês sobre a Convenção de 1936 na Congregação Cristã no Brasil, presidida pelo Luiz Franciscon e por Luiz Pedroso. Então, continuando aqui, olha só, nós temos uma contradição sobre o tema, abre aspas, hospedar estranhos versus carta de apresentação. Olha só o que está escrito, o trecho. Substituições no serviço, que é a página número 6 lá da convenção. Abre aspas. Salvo em alguns casos, não se deve hospedar nenhum irmão de fora sem uma carta de apresentação assinada pelo ancião ou cooperador da localidade a que ele pertence. Fecha aspas. Nós temos uma contradição com a própria Bíblia, tá? Porque está escrito em 3 de João 1:5. Amados, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Fecha aspas. Hebreus capítulo 13, 2. Abre aspas. Não vos esqueçais da hospitalidade. Porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos, que são mensageiros. Fecha aspas. Tito capítulo 1, verso 8. Mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Ou seja, a hospitalidade é uma qualificação bíblica para quem? Para o líder, para o ancião. Só que os próprios anciães, nessa reunião, eles impõem uma burocracia, carta de apresentação, por exemplo, como requisito para hospedar um irmão. E embora a prudência seja sábia, a exigência de uma carta assinada pelo ancião, como regra geral, contradiz o Espírito Santo de hospitalidade e de confiança, que deve caracterizar a comunidade cristã. Ou seja, o ancião, nesse exato momento, ele suspeita mal do próprio fiel. Jesus, por exemplo, quando ele foi na casa de Zaqueu, qual foi a carta de bom testemunho que Jesus levou ali para Zaqueu? Por exemplo. Né? Então, é para vocês entenderem como é que funciona. Na Congregação Cristã no Brasil, eles acabam fazendo exatamente isso. Suspeitando mal e acabam até sujando a imagem de pessoas. Dizendo, não receba essas pessoas na vossa casa. Aí nós temos uma segunda contradição que aconteceu aí nessa reunião, nessa convenção de 1936. Abre aspas. Exemplo do rebanho versus a hierarquia da Santa Ceia. Como assim? Olha só. A Santa Ceia na Congregação Cristã no Brasil, que está na página número 7. Abre aspas. Olha o que os anciãos colocaram lá. Para servi-la, deve-se honrar sempre, primeiramente, ao ancião, cooperador ou diácono local. Fecha aspas. Então, para servir a Santa Ceia, deve-se honrar primeiramente o ancião, cooperador e o diácono. Honra. 1 Pedro capítulo 5, 2, 3. Está escrito assim, olha o que está escrito. Apacentai o rebanho de Deus, não como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas como exemplo do rebanho. Certo? João capítulo 13, verso 14 ao 15. Está escrito assim, abre aspas. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, fecha aspas. Então, na Santa Ceia, que eles colocam como santa, todos os crentes são iguais diante de Deus. Paulo ele condena a prática de alguns comerem antes e outros ficarem com fome. Inclusive, ele próprio diz que isso aí é comer para sua própria... enfim, para sua própria condenação. Essa questão de que em Corinto os ricos não estavam aguardando os pobres para poder comer a ceia e eles estavam comendo e se embriagando, Paulo ele estava dizendo que aquelas pessoas estavam comendo para sua própria condenação. O ancião ele criou uma doutrina dizendo que aquelas pessoas que adulteraram e fornicaram e que se divorciaram, por exemplo, essas pessoas não podem tomar a Santa Ceia, por quê? Porque elas estão tomando para sua própria condenação, mas isso é uma mentira, não está escrito isso no texto. Tá certo?
E o texto é 1 Coríntios 11, 21 ao 22, que é exatamente o que a hierarquia da CCB de honrar primeiramente o ancião pode criar. Eles estão criando exatamente isso. A ceia é um ato de comunhão, onde a hierarquia humana deve ser abolida, não tem que ter hierarquia humana. Os anciães aí, eles fizeram um tópico dizendo que tem que honrar o ministério da igreja. Mas não, nesse momento tem que ser abolido. Na Santa Ceia, todos são iguais ali. Então, dar precedência aos líderes na ceia contradiz ao espírito de igualdade e serviço que a ceia celebra, tá certo? Então isso aqui é uma heresia e tem que ser condenada, ok? Outro ponto interessante, proibição de julgar e o julgamento dos que buscam médicos. Olha só, o trecho é no momento que se fala sobre orações, unção, moléstia contagiosa, que ainda está na página número 6. Abre aspas. Em geral, não se deve agradecer ao Senhor na congregação em testemunhos, quando se busca socorro humano. Porém, estando sujeitos à lei em determinados casos, assim temos que obedecê-la. Em qualquer caso, a ninguém cabe o direito de julgar outrem, por ter tido necessidade de tal socorro. Fecha aspas. Aí nós temos um outro trecho que é sobre horário e ordem de serviços, na página número 5. Abre aspas. Os servos de Deus não devem receber queixas que não possam ser confirmadas na frente dos acusados. Nesses casos, devem repreender o acusador. Fecha aspas. Então, preste atenção aqui nesse trecho. O texto diz que ninguém cabe o direito de julgar outrem por buscar socorro médico. No entanto, imediatamente antes, diz que em geral não se deve agradecer ao Senhor na congregação em testemunho quando se busca socorro humano. Ora, presta atenção. Se não se deve agradecer publicamente, criar-se um ambiente de vergonha e julgamento implícito. Então, ora, se não se deve agradecer publicamente, cria-se um ambiente de vergonha e julgamento implícito. Quem busca médico é desencorajado a testemunhar, o que é uma forma de julgamento social e espiritual. E nós temos uma hipocrisia aí. A afirmação, ninguém cabe o direito de julgar, é hipócrita. Sabe por quê? Porque a proibição de testemunhar publicamente já é um julgamento. O texto da convenção estabelece que os líderes devem repreender o acusador, ou seja, julgar aquele que traz uma queixa, sem garantir um processo justo de apuração. Aí nós temos o controle social. Ao criar uma regra que desencoraja o testemunho público de quem buscou o médico, a liderança exerce um controle sutil sobre o comportamento dos membros. A pessoa que busca ajuda médica fica com medo de testemunhar, sentindo-se culpada, mesmo que o texto da convenção diga que não deve ser julgada. Qual é a conclusão disso? O discurso de não julgar é uma cortina de fumaça. O discurso que eles colocam aí bonitinho, que não é para julgar, é uma cortina de fumaça, para esconder um sistema de controle e julgamento implícito. A liderança julga quem pode ou não testemunhar e julga o acusador que traz as queixas. Tá vendo? Então tudo fica centralizado na mão dos anciães. Eles são os verdadeiros apóstolos e discípulos. Outro ponto interessante aqui, ó. A proibição de tomar o lugar do Espírito Santo e a criação de regras externas. Isso está escrito lá no trecho onde fala sobre horário e serviço de culto. Olha o que está escrito, abre aspas. Os dons não são dados aos homens para que esses tenham domínio sobre eles, porém, para por eles serem dominados. Aí tem outro trecho, fala sobre comemorações. A Congregação Cristã do Brasil não admite certos costumes como em alguns lugares se principia a prática como seja a vigília do primeiro dia do ano em cantos e orações. Então aqui eles estão dizendo para não comemorar Ano Novo, por exemplo. Né? Outro trecho, funerais, página número 8, abre aspas. Não se deve levar o corpo nas casas de orações, pois isso se torna um hábito e imitação de costumes mundanos. Outro trecho, casamento, página 7.
o fiel deve se abster-se de compartilhar em banquetes matrimoniais. Outro trecho, que é de hinos, na página número 8. Nossos livros de hinos não são vendáveis a estranhos à fé. Aonde nós temos a contradição aí? O texto primeiro prega que os dons do Espírito devem ter livre ação. Eles próprios colocaram aí no ensinamento que o Espírito Santo deve ter livre curso e que os homens não devem ter domínio sobre eles. No entanto, o mesmo documento da reunião da convenção estabelece uma série de regras rígidas sobre o que os fiéis podem ou não fazer. Peraí, então cadê a liberdade do Espírito Santo? Ou seja, o ancião ele proíbe vigílias de ano novo, proíbe levar corpos à casa de oração para velar, proíbe participar de banquetes matrimoniais e restringe o uso dos inários aos membros. Ou seja, se o Espírito Santo guia a igreja, por que a liderança precisa estabelecer tantas regras externas sobre a cultura, hábitos e comportamentos sociais? As regras sobre que os fiéis podem comer, onde podem levar os corpos ou quais festas podem frequentar são frequentemente o tipo de legalismo que Paulo condenou como rudimentos do mundo. Colossenses 2, 20 e 22. Aonde é que tem a inconsistência aí nessa reunião que foi feita em 1936? O texto afirma: não devemos dar determinações particulares sobre esse assunto em relação ao vestuário, mas dá determinações detalhadas sobre funerais, banquetes, vigílias e hinos. A seletividade das regras revela que a liderança impõe a sua visão cultural, onde lhe convém, e diz que não deve dar determinações onde o tema é mais espinhoso. Qual é a conclusão disso? A liderança que prega a livre ação do Espírito é a mesma que cria um sistema de regras e proibições que sufocam a liberdade cristã. Então, a hipocrisia está em pregar liberdade espiritual enquanto se impõe um jugo de tradições humanas. Tá certo? Então, isso aí é hipocrisia e, na verdade, isso aí é ser vergonhice, isso é mentira. E para finalizar, sobre a heresia da Santa Ceia na Congregação Cristã no Brasil. O só pão e só cálice e a hierarquia da Santa Ceia. Olha só. Preste atenção aqui nesse trecho. Santa Ceia, página número 7. A Santa Ceia deve ser efetuada com um só pão e partida com a mão. Partida com a mão. E também com um só cálice, não alterando o que é determinado na palavra de Deus. Para servi-la, deve-se honrar sempre, primeiramente, o ancião, o cooperador e o diácono no local. Aí nós temos uma contradição. Olha só. O texto, ele diz, abre aspas, não alterando o que é determinado na palavra de Deus, fecha aspas, sobre a Santa Ceia. No entanto, a Bíblia, está escrito aqui, ó, na Bíblia, a Bíblia não determina o uso de um só pão ou um só cálice. A Bíblia não determina isso. Quem está determinando é o ancião. A Bíblia não fala sobre isso. Então, não determina o uso de um só pão e um só cálice de forma literal e exclusiva. Isso é uma tradição humana, não um mandamento bíblico. E outra coisa, o pão e o vinho, ele é apenas um símbolo, tá? Porque o correto é crer em Cristo que ele é o pão da vida. E o seu sangue é o vinho, tá certo? Que foi representado ali naquele dia. Então a regra do um só pão e um só cálice é uma invocação legalista. A Bíblia fala sobre a ceia do Senhor, mas não especifica o número de pães ou cálices. Procure no texto, pesquise no texto e me traga quantos pães e quantos cálices tinha ali. Você falar que só tinha um cálice, aí você está mentindo. Se você falar que só tinha um pão, você está mentindo. Melhor, isso. Se você falar que só tinha um pão, você está mentindo, porque não há especificação ali. Presta atenção que está escrito em 1 Coríntios 11, 23. Não sobre a logística de um único pão ou cálice. Tá? A ênfase de Paulo é sobre a comunhão e o discernimento do corpo de Cristo. Exatamente isso. É a comunhão e o discernimento.
tá? Você entender. A hierarquia na Congregação Cristã no Brasil, eles dizem que se deve honrar primeiramente o ancião na ceia e cria uma hierarquia que não está na Escritura. Na ceia do Senhor, todos são iguais diante do Senhor. A hierarquia é uma tradição humana, não divina. Então, a conclusão que nós tiramos sobre isso. A liderança da CCB, nessa convenção, ela inventa uma regra sobre um só pão e um só cálice. E a apresenta como palavra de Deus. Isso é exatamente o que Jesus condenou, ensinando doutrinas que são mandamentos dos homens. Marcos capítulo 7, verso 7. Então tá aí, gente. Eu trouxe para vocês um estudo completo sobre a Convenção de 1936, aonde Luiz Franciscon participou, junto com Luiz Pedroso, e eu mostrei para vocês, por detalhes minuciosos, o tanto de heresia, mentiras e falsificações das escrituras que esses homens trouxeram em 1936. E é por isso que hoje esse povo da CCB é um povo fanático e idólatra, e eles matam e morrem pela placa da CCB. E os anciães ainda continuam pregando mentiras e heresias para o povo, e eles são contra o estudo bíblico. Eles dizem que o estudo bíblico é diabólico, e é por isso que eles pregam esse tanto de lixo. E o povo dá dinheiro e financia isso. Muitas pessoas, muitas famílias foram dizimadas, muitas pessoas tiraram a sua própria vida por causa do julgamento e por causa da doutrina que esses homens implantaram dentro da Congregação Cristã no Brasil. Tá certo? A grande maioria do povo da CCB, nesse exato momento, está sob o efeito de medicamentos. Sim, tomando medicamentos fortes antidepressivos. Por quê? Por causa do fardo pesado que tem dentro da Congregação Cristã no Brasil. E você que está aí dentro? Você vai ser omisso ou você vai denunciar as heresias contidas na Congregação Cristã no Brasil? Deixa aí o seu comentário. Inclusive, eu também te faço uma outra pergunta. Você quer que eu continue aqui falando sobre os tópicos de ensinamentos antigos da Congregação Cristã no Brasil? As heresias, os ensinamentos, as mentiras dos tópicos de ensinamentos antigos da Congregação Cristã no Brasil? Deixa aqui o seu comentário. Beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!